Bem, senhores, vamos para mais uma aula, agora para tratar de Polícia Judiciária Militar. Polícia Judiciária Militar, que está este assunto compreendido dentro do processo penal militar, mas nós fizemos uma disciplina à parte para que didaticamente seja mais fácil aí a sua compreensão. O edital, senhores, o nosso edital, ele traz que na segunda fase, que será na parte da tarde, haverá uma prova procedimental, aliás, uma prova discursiva com uma peça procedimental. Nós teremos 4 questões discursivas e nós teremos uma peça procedimental. Essa peça procedimental, senhores, e aí é a importância da parte teórica, né? Eu tenho visto lá nos nossos grupos de estudo um anseio muito grande aí dos alunos em desenrolar essa peça. Professor, como é que faz a porra dessa peça, né? Não consigo, não tem modelo, não vejo e tal. Então olha só, pessoal, a construção da peça é a consubstanciação da teoria. Se você tiver dificuldade na teoria, você vai ter dificuldade na peça. Hoje nós vamos apresentar o termo de deserção, né? A instrução provisória da deserção. E vocês vão perceber aí essas ancoragens que é feito lá na parte geral. Tem um professor que eu estudei com o material dele, até hoje estudo inclusive, que é o professor Alexandre Salim, e ele usa um termo muito interessante que ficou na minha mente, né? Ele fala assim, ó, tudo que é fundamento você marca de verde, né? Aí ele até fala, fundamento menta verde. Tudo que é fundamento você marca de verde. Porque se você for utilizar um vademécum na prova da tarde, e possivelmente tenha essa mudança, já teve algumas mudanças no edital, possivelmente tenha essa que autorize lá a utilização de lei seca na prova discursiva, você tem que saber aonde que está. Esse material ele não pode ter anotações, mas ele pode ter marcações, assim como é a prova da ordem. Tudo que for fundamento você marca lá de verde. Então vamos lá, pessoal, vamos para o trabalho, né? Temos aqui a instrução provisória do termo de deserção, né? E esse é o nome técnico, né? Instrução provisória de deserção, e trouxemos aqui uma questão. E aqui nós vamos demonstrar como que você faz para identificar. Agora, senhores, olha só, é lógico, é claro que lá na peça, lá na prova, não vai vir o nome da peça, né? 50% da prova é você identificar qual é a peça, entendeu? E você vai identificar qual é a peça como? Você lendo o problema, você extraindo lá os pontos importantes e a partir dali você vai identificar qual será a peça de Polícia Judiciária Militar que você vai fazer. Se voltar lá nas aulas, lá na parte teórica, você vai verificar que é de atribuição da Polícia Judiciária Militar, e veja que eu utilizei o termo atribuição e não competência, porque quem tem competência é o judiciário, a polícia tem atribuição, né? Temos o auto de prisão em flagrante, nós temos a portaria de inquérito policial militar, nós temos o termo de deserção, nós temos o termo de insubmissão na Justiça Militar da União e a representação lá pela prisão preventiva do 255, e combinando com o artigo 3º do CPPM, onde ele autoriza a utilização subsidiária da Lei Processual Penal Comum, tem lá outras representações, por exemplo, cautelares diversas da prisão. Mas vamos para o nosso caso, né? Só fazer essa lembrança aí para adiantar mais. Então vamos lá, gente. Vamos lá marcando aqui o que interessa, né? Você vai receber lá um problema assim. Então vamos lá. Marcos Alexandre, aqui o nome. E aí é importante você se ligar nas informações que a peça te dá e não inventar nada. Não invente nada, senhores. Deixa eu voltar de novo aqui para mim. Senhores, olha só. Você não pode identificar a sua prova. Então, na sua peça, você só coloque as informações que a questão te dá. Mas eu vou dar uma floreada. Eu vou colocar o nome do capitão Bisurado, do tenente Zica,
Entendeu? Aí você identificou a sua prova e você vai ser eliminado. Você não pode identificar a sua prova. Então só coloque na peça as informações que a questão te der. Então é por isso que você vai marcando lá o que é importante. Então vamos lá. Marcos Alexandre, cabo da Polícia Militar. Se ele é cabo, quer dizer que ele é praça, né? Ah, eu não sei quem é praça, quem é oficial. Volta lá na parte teórica de processo penal, que nós temos lá uma aula que trata sobre isso. Cabo da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Eu já sei que ele é de Rondônia. Com 44 anos de idade. Opa! Essa questão está me trazendo uma idade? Por quê? Em que interessa a idade, né? Vamos continuar. Estava devidamente escalado no serviço de guarda do quartel no dia 15 de junho de 2022. Então, eu já tenho aqui a data que ele estava escalado. 15 de junho de 2022, no horário compreendido entre as 7 horas da manhã e as 19. Né? O referido cabo deixou de apresentar-se para o serviço e não justificou a falta. Não justificou a falta. Opa! Não sendo, inclusive, encontrado após diligências realizadas pela companhia de polícia que o militar serve. Foi elaborada a parte informando a falta no dia 15 de junho. Então, no mesmo dia do serviço, foi elaborado a parte informando a falta. E a parte de ausência, opa, então eu já tenho aqui mais uma informação. Ó. Eu tenho uma parte de ausência no dia 17 de junho de 2022. Chegando ao seu conhecimento, aí aqui está já a pergunta, né? Chegando ao seu conhecimento, você, a autoridade de polícia judiciária militar, e aí vem o questionamento, né? Quem são as autoridades de polícia judiciária militar? Volta aqui para mim. Olha só, lá no Código de Processo Penal Militar, no artigo 7º, tem lá o rol das autoridades originárias. Visita lá, né, a aula teórica, faça a leitura da lei seca, você vai saber quem são as autoridades de polícia judiciária militar. Continuando, né? Você, autoridade de polícia judiciária militar, aqui outra informação importante, no dia 24 de junho de 2022. Que o militar não foi encontrado. Opa, ele não foi encontrado. Na condição de autoridade de polícia judiciária militar, elabore a peça procedimental cabível no caso hipotético, considere que não houve nem a captura, nem a apresentação voluntária do militar. Então percebam, senhores, percebam. O texto, o problema, a questão, ela me deu informações muito importantes. Ela me deu informação de que um militar que deveria apresentar-se para o serviço não fez e não justificou a falta. Né? Aí eu tenho que verificar o que é falta e o que é atraso. Né? Mais uma vez, remete lá a leitura da lei seca e a aula da parte teórica. Né? Então, mas eu tenho umas datas aqui que está meio embaralhado. Aqui eu tenho que ele faltou o serviço no dia 15 de junho, foi feita uma parte. O que é a parte? É uma informação do inferior para o superior. Se é uma informação do superior para o inferior, é memorando. Né? Mas tem lá a parte de ausência, alguém lá, o responsável da companhia, o comandante da companhia, informou o comandante do batalhão no dia 15 que ele faltou, e no dia 17 de junho ele apresentou uma parte de ausência. O que é a ausência? Nós vamos verificar também, né? Tá na dúvida, volta lá na aula teórica, né? Sobre deserção, na aula sobre deserção. Aí, senhores, tem outra data importante. No dia 24 de junho de 2022, o militar não foi encontrado e essa informação chega para você, comandante de unidade. Então, eu tenho aqui os indicativos de que trata-se de um termo de deserção, essa peça. Mas eu preciso conferir. E eu vou conferir como, senhores? Eu vou conferir, naturalmente, analisando as definições legais. Então,
vamos lá verificar. Ah, tá. E aqui nesse texto também, deixa eu voltar aqui. Ele traz a informação, senhores, olha só. Ele traz aqui a informação de que ele tinha 44 anos de idade. Para que me interessa essa informação? Nós vamos verificar também. Para que interessa? Por quê? Porque há uma diferença no que se refere à prescrição dos crimes militares. E aí o artigo do Código Penal Militar que traz a prescrição é o 125, porém o 132 ele traz algumas diferenças no que se refere à prescrição, né? Então, o fato de trazer uma idade já está te dando mais um indicativo de que se trata lá de um crime de deserção. Então vamos lá, senhores, vamos tocar aqui, né? Definição legal do crime de deserção, artigo 187 do Código Penal Militar, né? Nos seguintes termos, olha só, e aí você vai lá no seu código, né? Vai lá no seu código, fundamento menta verde, né? Nos dizeres aí do professor mestre Alexandre Salim, né? Marca lá de verde. Ausentar-se o militar, sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve se apresentar por mais de 8 dias. Senhores, vamos lá. Quanto que é mais de 8 dias? No mínimo 9 dias, né? Porque se ele se apresentar no 8º dia, ele não está em deserção, né? Percebam que o direito penal militar, assim como o direito penal, ele está lá vinculado ao princípio da estrita legalidade. Então, por mais de 8 dias, né? Então, no mínimo 9 dias. A 0 hora do 9º dia, consuma lá o crime. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Tem uma característica aí sobre a agravação da pena do oficial, que também está tratado lá na aula teórica, né? Aí eu coloquei aqui um IPC, né? Importante pra caralho, né? Com relação à prescrição. O CPM, ele traz os prazos prescricionais no artigo 125. Lá no 125, inciso 6, ele diz que prescreve em 4 anos se o crime não é superior a 2 anos. Então, se não é superior a 2 anos, quer dizer que ele inclui os 2 anos. Neste caso, pelo 125, prescreve em 4 anos o crime de deserção. Mas aí, senhores, eu tenho o artigo 132 aqui, ó. Que o artigo 132 ele fala o seguinte, ó, da prescrição da deserção. Ainda que superado o prazo prescricional, e a prescrição ela é uma causa de extinção da punibilidade, mas na deserção, na inteligência do 132, ele fala assim, ó, ainda que superado o prazo prescricional, a extinção da punibilidade só se dá aos 45 anos de idade, se praça, e aos 60 anos de idade, se oficial. Então é muito importante que você anote isso aí, consigne e sublinhe lá, para que não venha errar, né? Especialmente aqui tratando-se de deserção. Então fala aqui, ó, da prescrição no caso do crime de deserção. Fala lá, ó, no crime de deserção, embora decorrido o prazo de prescrição, aqui pelo 125 serão 4 anos, né? Pelo 125, inciso 6, esta, deixa eu trocar a cor aqui, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos. Se oficial, 60. Quer dizer, então, que este aqui é a praça. É a praça, né? É a praça. Então, senhores, perceba bem, né? Anote isso aí no seu material para que você não venha aí a errar, né? Dando continuidade, senhores. Dando continuidade aqui, ó. É possível que nós tenhamos que fazer mais algumas observações com relação a essa questão da instrução e da verificação da deserção. Porque quando você pegar a peça, ela não trouxe lá datas,
Então a gente tem que saber calcular o prazo, né? E é isso que nós vamos ver aqui, ó. Primeira definição legal eu já tenho, a prescrição eu já tenho, a fundamentação legal da deserção no Código de Processo Penal Militar. Porque aqui, ó, aqui 125, inciso 6, 132, 187 são do CPM. Aqui, ó, o 451, 452, 456, parágrafo 3º, que traz lá sobre o TD, que é o termo de deserção, é do Código de Processo Penal Militar. Então é necessário que você vá lá e leia esses artigos, verifique, anote, né? E assista a aula na parte teórica para que você não tenha essa dúvida. Então vamos lá. O 451, o que ele diz, né? O que ele diz? Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na Lei Penal Militar. Por que nos casos previstos? Porque eu tenho, senhores, a deserção comum e eu tenho a deserção especial. E eu tenho os casos assemelhados de deserção. 187, 188 incisos e o 190, que é o caso da deserção especial, né? Então, previsto na Lei Penal Militar, o comandante da unidade, aí volta de novo lá a autoridade originária, né? Artigo 7º do CPPM, ou autoridade correspondente. Por que correspondente? Porque eu tenho outras nomenclaturas que são correspondentes à unidade. Por exemplo, aqui em Rondônia, a Polícia Militar tem como unidade batalhão. O bombeiro militar, eles chamam de grupamento de bombeiros, que são os GBs. Eles são correspondentes, um batalhão e um GB são correspondentes, né? Então, o comandante de GB é o comandante de batalhão da Polícia Militar. O comandante de GB do bombeiro é o comandante de batalhão da Polícia Militar, né? Então, o comandante de unidade, a autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior. Por que superior? Porque quem pode o mais, pode o menos, né? Fará lavrar o respectivo termo imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura, né? A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte aquele em que for verificada a falta injustificada. Aqui, senhores, pode colocar aqui um IPC. Aqui, ó. Por quê? Porque para você fazer a contagem do prazo num esquema matador que nós vamos passar aqui, você tem que ter isso aqui em mente, ó. Inicia-se os prazos de contagem a 0 hora do dia subsequente. O termo de deserção do 452, né? O termo de deserção tem caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Aí aqui cabe uma observação, que a Justiça Militar de Rondônia e a Justiça Militar de Minas, eles exigem que se faça um auto de prisão em flagrante. É uma curiosidade aqui, né? Só uma curiosidade. Em caso de deserção. Todas as outras 25 justiças militares, que nós temos 27 justiças militares estaduais, né, no Brasil, na verdade uma distrital e 26 estaduais, todas as outras não. Por quê? Porque o próprio artigo 452, ele diz que trata-se de uma instrução provisória que desde logo sujeita lá o desertor à prisão. Aqui em Rondônia, a Justiça Militar entende que é necessário a PFD. Mas na sua prova, se cair lá a pergunta, você vai colocar o quê? Que não, entendeu? Porque a lei diz que não exige-se o auto de prisão em flagrante para o termo de deserção. Então é muito importante que você, em uma prova objetiva, você esteja atrelado à lei seca. Tudo bem, pessoal? Fica aí a nossa observação, né? 456 do CPM. 456 traz lá também a fundamento, né? Tudo que é fundamento, lembrando, né? O mestre, o professor Alexandre Salim, fundamento menta verde, né? O 456 do CPPM traz lá, né? 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, olha só, 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça,
o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de 2 testemunhas idôneas. Pessoal, olha só, esse artigo 456 leva muita gente à dúvida. Ah, mas então a deserção é contada por hora? Não é contada por hora, ela é contada por dia. Ela é contada por dia. Porque se você for analisar aqui, ó, deixa eu voltar com vocês aqui, no anterior. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui no anterior, ó. Deixa eu até tirar a câmera para não atrapalhar. O artigo 451, vou colocar de verde, porque fundamento, menta verde, né? No parágrafo 1º fala assim, ó. A contagem dos dias de ausência para efeito lavratório do termo iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta do militar. Então, eu inicio a 0 hora. Aí, mais para frente aqui no 456, ele fala 24 horas depois de iniciado a ausência. Senhores, se eu tenho a 0 hora é o início da contagem de ausência, o militar estará ausente a 0 hora do dia seguinte. 24 horas depois é um dia. Então a deserção conta-se por dia. Pelo amor de Deus, né? Já já eu vou explicar qual que é a diferença de ser hora ou ser dia, que é justamente na escala. Porque se o cara está escalado das 7 da manhã, como no problema aí, às 7 da tarde, é tudo fácil. Agora se ele estiver escalado das 9 da noite até as 4 da manhã, quando que eu inicio a falta e quando que eu inicio a ausência, né? Importante esse bizu aí, né? Bizu que só encontra aqui, né? Só encontra aqui no Proficiência Curso, até por conta da experiência, né? Então vamos lá, gente. Dando continuidade, né? Aí o parágrafo 3º do 456, ele traz lá de maneira bem didática até, né? Fala aqui, ó. Recebida a parte de ausência, recebida a parte que trata o parágrafo anterior, fará o comandante ou autoridade correspondente lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas as circunstâncias do fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma praça especial ou graduada. O que é praça? O que é praça especial e o que é praça graduada? Né? Está lá na parte do processo penal. Né? Volte lá, visite lá a aula e será assinado pelo comandante por 2 testemunhas idôneas, de preferência oficiais. Então, senhores, continuando o termo deserção, olha só, se consumada a deserção, você tem que verificar se é caso de prescrição, onde você vai verificar artigo 125, né, e o artigo 132 lá do CPM. Não está prescrito, crime consumou, não está prescrito, verificar a condição do agente, se praça ou oficial, tem uma questão lá, se praça, ele é excluído do serviço ativo, né? E se é oficial, ele fica agregado, se a deserção é comum ou se é especial. Se a deserção comum é aquela deserção lá do 187 e 188. 187 é a deserção, 188 casos assemelhados, e a deserção especial está lá no 190, né, no artigo 190, e é a questão do embarque em aeronave ou praça de guerra em situações afins. Né? Após essas verificações, vai para a lavratura do termo de deserção. Agora, lá na nossa peça, nós anotamos várias informações importantes. O nome do militar, a data que ele estava de serviço e o horário, quando iniciou, quando chegou a parte de ausência e quando chegou a parte da deserção. Né? Verifica que lá não tem muitas outras informações. Por exemplo, o nome da cidade, o nome do oficial que fez a parte, o nome do comandante. Diz que o Marcos Alexandre é um cabo da Polícia Militar. Né? Então, se é da Polícia Militar, o comandante pode ser um comandante de batalhão ou mais antigo. Né? E aí tem um esqueminha, né? Um esqueminha aqui matador para você não errar. Qual que é o esqueminha? Você faz 10 bolinhas. 10 bolinhas. Então vamos fazer aqui. Eu tenho aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas. Nessas bolinhas, você vai colocar aquelas informações que é para você saber se consumou-se ou não a deserção. Se consumou ou não a deserção. Então vamos lá. Aqui na primeira bolinha é o dia do serviço. Por quê, senhores? Porque os artigos aqui atrás, eles falaram que a deserção você vai contar em dias. Em dias. Você conta a deserção em dias e não em horas. Em que pese lá o 456 fala 24 horas após a ausência, só relembrando, acontece que a ausência se dá a 0 hora do dia subsequente. Então, se eu tenho 24 horas, eu tive um dia inteiro, né? Então, vou contar em dias. Isso aqui interessa para quê? Neste problema, ele está tranquilo. O militar estava escalado das 7 da manhã às 19. Aí tá fácil. Aí é pudim com mel, né? Agora, se o militar está escalado das 21 horas às 4 da manhã do dia subsequente, que é o que acontece aqui, por exemplo, na escala de carnaval. Como que eu vou contar? Eu vou contar das 21 horas até as 23h59, atraso. Quando der 0 hora, eu tenho outro dia. Eu já inicio a contagem do prazo de ausência, né? Inicio no dia 16 a contagem do prazo de ausência normal. No nosso problema especificamente, aqui era o dia do serviço, o dia que ele faltou. Mas quando que eu considero a falta? Olha só, ele estava lá no nosso problema das 7 da manhã às 19. Até 18h59 é atraso. 19 horas ele faltou. Até aí eu só tenho uma falta. A 0 hora do dia subsequente, ou seja, o dia 16, ele inicia a contagem da ausência conforme lá o artigo anteriormente mencionado, a 0 hora. Vai contar 24 horas. Quando der 24 horas, a 0 hora do dia 17, ele está ausente. Ele está ausente. E aqui eu vou contar, né, mais os outros dias. Eu tenho 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Olha só, ausentar-se por mais de 8 dias. Então, se ele está ausente neste dia, né, eu tenho o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, o oitavo dia. A 0 hora do dia 24 consumou o crime de deserção. Então, quando que consumou meu crime de deserção? 0 hora do dia 24. Né? É o dia D, que é o dia do serviço, mais 9. Né? Então, esse esquema matador aqui, né, para você não errar o dia da deserção e saber se o problema te trouxe a informação correta. Lá no nosso problema, deixa eu trazer o problema aqui, ó. O que ele traz aqui, ó, no nosso problema? O que ele fala aqui, ó? Olha só. Olha só. Marcos Alexandre, cabo da Polícia Militar, com 44 anos, né? Estava lá e tal, nós falamos da idade. Aí aqui embaixo, ó, no dia 24 de julho, ó, chegando ao seu conhecimento, a autoridade penitenciária militar, no dia 24 de junho de 2022, que o militar não foi encontrado, ou seja, ele consumou o crime de deserção, E qual que é a peça procedimental adequada? Justamente lá o termo de deserção que nós estamos fazendo. Aí nós colocamos aqui, senhores, para vocês, né, um modelo de peça que é disponibilizado, lá pelo Ministério Público Militar, para você ter uma noção, né, ter aqui uma base, aqui tem todo o modelo. Mais uma vez, senhores, pelo amor de Deus, não invente nada. Quem inventa é inventor, né? Aqui tem todo o modelinho e nós preenchemos o modelo aqui com o nosso problema, né? Então vamos lá. Como é que ficou o termo deserção, a peça procedimental nesse nosso problema? Então vamos lá. A informação que o texto me deu: dia 24 de junho,
lá pelo nosso esquema matador, né? Você sabe que ele consumou a deserção. 24 de junho de 2022, nessa cidade de... Olha só, a questão não me trouxe o nome da cidade. Então, pontinho, pontinho. Presente o... Também não trouxe o comandante da unidade. Né? Não vale colocar o teu nome lá, o cururu. Né? Porque se você vai identificar a sua peça, vai ser eliminado. Então, pontinho, pontinho. Né? Comandante do batalhão, pontinho, pontinho. Não trouxe lá o número. As testemunhas, pontinho, 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 pontinho. Foi por mim, né? Encarregado da lavratura deste termo, por mim aqui seria o escrivão, mas a peça procedimental é o termo de deserção, porque o escrivão não é a autoridade judiciária militar, e sim você, né? Comandante de unidade, designado encarregado da lavratura desse termo, por despacho de 24 de junho de 2022, em atenção à parte de ausência número pontinho, pontinho, porque o programa não me traz, de 17 de junho, aqui no dia 17, foi feita a parte de ausência. Lá pelas nossas bolinhas, ele completou o prazo de ausência no dia 17, né? Na 0 hora do dia 17 de 2022, também não traz, né, o nome de quem fez a parte. Lida a parte de deserção de 24 de junho de 2022, está aqui a data, né, em que ele consumou o crime, do fulano de tal, que vai ser o comandante da companhia que fez, né, a questão não me traz o nome, eu não coloco, na qual consta que o cabo Marcos Alexandre, essa informação está na questão, RG, pontinho, pontinho, CPF, pontinho, pontinho, filho de, pontinho, pontinho, natural de, pontinho, pontinho, nascido em pontinho, pontinho, é praça, né, porque ele é cabo, deixou de apresentar-se a essa organização militar desde o dia 15 de junho de 2022, né, aqui é o dia que ele estava escalado, né, tendo iniciado a contagem do período de ausência, conforme lá o código, né, a 0 hora do dia 16 de junho de 2022 e completado a 0 hora do dia 24 de junho de 2022, 8 dias de ausência, 8 dias de ausência, consumando o crime de deserção de acordo com o artigo 187 do CPM, e para constar o processo, a que o militar responderá na forma da lei, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo comandante, por mim e pelas testemunhas mencionadas, eu, que é o escrivão, pontinho, pontinho, o subscrevi. Aí tem lá a assinatura, né? Não vai assinar a peça, só escreve lá a assinatura, o nome, como a questão não traz, pontinho, pontinho, posto e graduação, essa questão não traz, pontinho, pontinho, comandante, né? Testemunhas, mesma coisa, pontinho, 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 pontinho. Senhores, essa aqui é uma peça procedimental de Polícia Judiciária Militar, que é a instrução provisória do termo de deserção. É o que nós falamos, né? Há aquele anseio lá dos alunos, né? Na peça, como é que eu faço a peça, como é que eu faço a peça. Vocês perceberam que eu tenho que estar voltando na lei seca, né? Voltando na lei seca, na parte teórica, para que eu possa primeiro identificar o que é, qual a peça, e depois para que eu possa formatá-la, né? Então, se você ainda tem dúvida, vai lá na parte teórica, assista a aula, leia a lei seca, leia lá o material disponibilizado e vamos para o sucesso. Espero vocês, até mais!